Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Nossa live hoje é com o deputado estadual Lúcio Cabral, que é médico sanitarista, faz parte aí da comissão na Assembleia da Comissão de Saúde e também dessa comissão especial que estuda aí a possibilidade de retorno às aulas na rede pública do Estado. Tudo bem, deputado? Obrigada aí por atender o nosso convite. Tudo bem, Márcia, tudo bem, um prazer estar aqui conversando com você mais uma vez, nesse cenário tão dramático que a gente está vivendo, né? Mas à disposição. Então, vamos começar por essa situação, que essa estimativa desse cenário dramático. A gente teve uma conversa aí há cerca de um mês atrás, né, deputado? O senhor fez algumas projeções que alertaram a população, causaram aí até certo pavor, né? O senhor chegou a ser chamado aí de mensageiro do caos, né, deputado? Mas parece que agora o senhor tem analisado essas projeções e nós temos aí um cenário pior do que estava previsto, nós temos um índice de contágio em Mato Grosso que o senhor teria colocado aí que seria maior do que o nacional, é isso? Infelizmente, viu, Márcia? Eu venho, assim, porque eu, na condição de médico sanitarista, a saúde e a doença na população é objeto da minha formação. Então, desde o início da pandemia, eu tenho feito um esforço enorme para alertar os poderes públicos sobre a gravidade da situação que nós enfrentaríamos, porque houve tempo para que o Estado se preparasse melhor para enfrentar a pandemia. E eu comecei a fazer projeções desde cedo. Se você consultar as notícias do dia 26 de março, eu ali fiz um estudo para poder responder a seguinte questão: quantos leitos de UTI serão necessários para atender os casos graves? Então, eu fiz simulações com base na quantidade de pessoas infectadas no estado, com base na duração da pandemia, quanto tempo duraria a curva epidêmica no estado, com base na taxa de hospitalização dentre os casos de Covid-19, na média de permanência em leitos gerais, na média de permanência em leitos de UTI. E nós tínhamos, assim, desde cenários muito favoráveis, que dependeriam de um isolamento social rigoroso, que seria infectar 1% da população no intervalo de 6 meses. Num cenário desse, o sistema de saúde como está hoje daria conta de atender, mas havia um cenário de 5% da população infectada no intervalo de 90 dias que exigiria do Estado 1.200 leitos de UTI. Naquele mesmo dia, depois que eu divulguei meu estudo, o Estado apresentou, o próprio governador disse isso, de que Mato Grosso não teria mais do que 4.000 casos de Covid-19. E eles se prepararam para atender 4.000 casos de Covid-19. Nós já passamos de 12.000 e a curva está em franca aceleração no nosso estado. Você lembra que depois eu comecei a fazer as projeções a partir da série histórica já, do primeiro caso até as semanas epidemiológicas, a partir da semana 19, que é a primeira semana de maio, eu comecei a fazer projeções. A velocidade de crescimento diário observada na semana 19, foi de 3 a 9 de maio, nos dizia que nós teríamos 29.000 casos no dia 1º de agosto. Teríamos 7.000 casos, 6.500 casos em 1º de julho e 1.500 casos em 1º de junho. 1.500, 6.500, 29.000. A projeção que eu fiz 2 semanas depois, já com base na semana 21, nós teríamos 2.500 casos 1º de junho, 11.000 casos 1º de julho e 70.000 casos no dia 1º de agosto. Quando nós divulgamos esses números, foi bem isso que você disse. A Lúcio é alarmista, profeta do apocalipse, isso não vai acontecer de forma alguma. Por quê? Porque nós tínhamos até então menos de 1.000 casos em Mato Grosso. A primeira projeção que eu fiz, Mato Grosso não tinha 500 casos ainda. Então, infelizmente, a realidade se mostrou pior, porque nós tivemos 321 casos no dia 1º de maio, mas no dia 1º de junho nós já tínhamos 3.362, acima da última projeção que eu havia feito.
Ontem nós já tínhamos 12.600 casos, portanto, já superando a projeção inicial para 1º de julho. A última projeção que eu fiz para julho, foi no dia 17 de junho que eu fiz a projeção para julho, nós teríamos entre 15 e 17 mil casos no dia 1º de julho. É provável que chegaremos a isso ou superaremos esse número. 1º de agosto, então, nós certamente teremos mais do que os 70 mil casos que eu havia previsto. Que realidade nós estamos hoje? Curva epidêmica em aceleração e sistema de saúde em colapso. O que fazer diante dessa situação? Porque o sistema está em colapso com 12.600 casos. A UFMT... Nós vamos ter mais de 70 mil casos conforme essa análise, né? Até 1º de agosto nós teremos mais de 70 mil casos, até 1º de agosto. A UFMT fez um estudo muito mais detalhado do que eu fiz, porque eu projetei o crescimento. A UFMT usou um modelo matemático da epidemiologia e projetou o crescimento, o pico e a descida da curva. E a UFMT projeta o pico para a 3ª semana de setembro, com 300 mil infectados no estado. Então, assim, e essa projeção da UFMT bate com as projeções que eu tenho feito, porque eu não tenho... Todas as projeções que eu fiz, eu nunca passei de 1º de agosto para não assustar demais as pessoas. Porque já era assustador você falar em 70 mil casos. Tem 12 dias, Márcia, eu mandei uma carta aberta ao governador do estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao chefe do Ministério Público Estadual, à Associação Mato Grossense dos Municípios, ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, aos prefeitos de Cuiabá e à prefeita de Várzea Grande, com esse cenário, colapso do sistema de saúde, curva em crescimento. O que fazer agora? Então, eu apresentei uma série de recomendações de coisas que precisariam ser feitas naquele momento, de forma emergencial, todas factíveis, para nós conseguirmos enfrentar melhor a pandemia. Primeiro, isolamento social rigoroso. Você lembra eu falar lá atrás, olha, abril, as pessoas estão com a impressão de que essa situação não vai ser grave, como o Lúdio estava pintando, mas foi só relaxar o isolamento social e a taxa de crescimento voltou a acelerar. Era o isolamento social que nós vimos fazendo, mesmo pequeno, que estava segurando o ritmo de crescimento, para dar tempo ao Estado de preparar o sistema de saúde. Só que o Estado preparou o sistema de saúde para um cenário que já foi. Você lembra do governador toda semana ir no Hospital Metropolitano, visitar, levar a gente para lá, fazer aglomeração, inaugurar, como se aquilo fosse resolver o problema do nosso sistema de saúde. Para a projeção que eles fizeram em março, era aquilo mesmo. O problema é que a projeção estava errada. Em uma semana, os leitos de UTI do Metropolitano se foram. Então, isolamento social rigoroso. Isolamento social rigoroso para conter a velocidade de crescimento do número de casos. Porque assim, Márcia, hoje, quando esse último cálculo que eu fiz, até do dia 17 de junho, a taxa de crescimento era de 5,3% ao dia. A partir dos dados da última semana, sim, já está em 6,2% o crescimento ao dia da pandemia. Se nós reduzirmos em 1 ponto percentual a taxa de crescimento, 6,2 para 5,2, nós evitamos entre 20 e 40 mil casos lá adiante, daqui a 60 dias. Se nós reduzirmos em 2%, nós evitamos 50, 70 mil casos daqui a 70 dias, daqui a 60 dias. Então, assim, o isolamento social rigoroso, reduzindo a velocidade de transmissão, evita pessoas infectadas no futuro, ele começa a produzir efeito depois de 15 dias, evita casos novos no futuro, evita, na situação que a gente está, entre 40 e 60 mil casos daqui a 60 dias, e isso significa evitar aproximadamente 1.500 mortes, Márcia, só com isolamento social rigoroso. Ao lado disso, porque nós não teríamos tantas pessoas infectadas. Ao lado disso, nós precisamos organizar o sistema de saúde todo para manejar os casos de Covid-19. Essa preocupação centrada nos leitos de UTI, ela é insuficiente. Precisa haver ampliação, o Estado ainda tem que ver de que forma consegue
criar condições para ampliar, mesmo tendo perdido o tempo e a oportunidade que teve para fazer isso com mais consistência, mas ainda há tempo. Mas só ampliar leito de UTI não resolve, nós temos que mobilizar o conjunto do sistema de saúde. Vou te dar um dado, os leitos gerais, eles não estão totalmente ocupados ainda. Os leitos gerais, segundo as informações oficiais do Estado. Porque já chegam lá em estado grave, né? Aí precisa da UTI. Eles já chegam em estado grave. Muito grave. Então, assim, para o sistema utilizar os leitos gerais, precisa abordar os pacientes precocemente, fazer monitoramento presencial e remoto, clínico por profissional, fazer o médico da família, o enfermeiro da família, o agente comunitário de saúde podem monitorar as pessoas em casa, presencialmente, quando for necessário, e remotamente, por WhatsApp, que é o que eu estou fazendo. Eu estou atendendo. Devem ter aqui no meu celular agora, nesse intervalo de tempo que a gente está conversando, 3, 4 mensagens de pessoas com dúvida e precisando de orientação sobre Covid. Eu tenho atendido uma média de 30, 40 pessoas todos os dias para orientar sobre a Covid-19. E a cada dia que passa, os casos estão mais graves, a situação está ficando mais difícil. Então, assim, faz o monitoramento presencial, remoto, na atenção primária. Define critério para identificar cedo o risco de agravamento. Você identificou cedo o risco de agravamento? Você faz isso com exame clínico, com orientação, você faz isso com alguns exames laboratoriais, você faz isso, se for necessário, com a tomografia de tórax, você faz isso com o oxímetro de pulso, que é um aparelhinho que antes da pandemia custava menos de R$100, você coloca no dedo da pessoa, em 2 segundos, você tem o resultado da saturação de oxigênio no sangue dela. Está saturando abaixo de 95%, encaminha para um serviço de referência rápido. Antes dessa pessoa ter falta de ar, ter dispneia, começar a ter febre alta, começar a tossir demais. Porque aí você entra com determinados medicamentos, a pessoa hospitalizada, para buscar evitar o agravamento e a necessidade de intubação e de internação em UTI, utilizando os leitos gerais para fazer isso. Onde não tem... Desculpa, Márcia, eu fico falando e não te dou... Não, concluir, que eu estou... Assim, onde não tem saúde da família, onde não tem um posto de saúde, o Estado, junto com os municípios, pode organizar o que eu estou chamando de tendas de atendimento imediato, de atendimento primário imediato. Não é hospital de campanha. Você lembra do Multiação? Esse Multiação que o SESI faz? Mas essa medicação que o senhor está falando, dependendo da gravidade do caso, o médico pode receitar também para o paciente, na sua opinião? O médico pode receitar para o paciente tomar a medicação em casa? Assim, o que já há, Márcia? O que já há definido, assim, em relação à medicação? A COVID, ela tem fases clínicas, né? A primeira fase é a fase que a gente chama de replicação, que é a fase dos sintomas gerais. Dor de cabeça, dor no corpo, a febre baixa, nariz entupido, perda de paladar, perda de olfato, cansaço físico, fraqueza. Esses são os sintomas da fase de replicação. Existe uma segunda fase, que é a fase do comprometimento pulmonar e da resposta inflamatória intensa sobre o processo pulmonar, que tem distúrbio de coagulação no microvascular e tem um processo, uma reação inflamatória que a gente chama de tempestade de citocinas muito forte sobre os pulmões. Existe a medicina está definindo que existe uma janela de oportunidade. Quando a pessoa está saindo da primeira fase e indo para a segunda fase, você tem ali entre 3 e 4 dias. Se você intervir, a pessoa pode ser hospitalizada, se você intervir com anticoagulantes e com corticoides, você consegue reduzir a quantidade de pessoas que irão agravar, fazer o quadro de insuficiência respiratória e precisar de UTI. Nessa fase intermediária. Agora, você precisa monitorar a pessoa na fase inicial para saber se os sinais de agravamento surgem precocemente para você intervir precocemente nesses casos. Em algumas situações é possível intervir precocemente ambulatorialmente, com a pessoa ainda em casa. Sim, né? Sim.
Agora, há uma outra questão, que são os medicamentos para a fase de replicação, para a fase inicial, que é um grande, é uma polêmica, infelizmente, É a regra do momento. que não deveria existir essa polêmica toda, né? A utilização da ivermectina, da hidroxicloroquina, da azitromicina, do anita. Assim, não há evidência científica forte para utilização desses medicamentos. Todo medicamento que um médico utiliza para tratar qualquer patologia é baseado em evidência científica. O que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, fez em relação à Covid? Como a gente não conhece a doença, está conhecendo agora, como não há estudos definitivos, isso está acontecendo no mundo todo, alguns serviços estão experimentando determinados protocolos de tratamento na fase intermediária, na fase moderada, na fase grave e na fase inicial. Mas não tem comprovação científica. Aí o CFM disse, olha, os médicos, com base na sua formação, com base na sua experiência clínica, estão autorizados a utilizar os medicamentos que considerarem necessários para os pacientes de Covid-19 em qualquer das fases, inclusive na fase inicial. Agora, precisa do consentimento do paciente para ser utilizado. Então, tem aplicado aqui em Cuiabá desde ontem, né? Começou agora, né? Desde ontem começou. Eu acho que não precisava ter um decreto lá com um artigo falando de kit Covid, dizendo os medicamentos desse kit. Sinceramente, isso não seria necessário, Márcia. Agora... Fica politizado, né? Porque cria uma ideia de que tem um kit milagroso que vai te salvar. E as pessoas vão atrás desse kit. Não é isso. As pessoas têm que ir atrás do cuidado como um todo da Covid. Mas as pessoas estão indo atrás desse kit pelo desespero, que a rede pública não tem dado solução. Assim, como nós vivemos num sistema capitalista, selvagem, a ivermectina, que custava R$10 uma caixa com 4 comprimidos na farmácia, você não acha mais, já estão vendendo um comprimido a R$25. Olha o absurdo. Então, o que eu defendi naquela carta que eu mandei ao governador? Governador, reúna rapidamente, hoje, amanhã, um comitê de especialistas e defina um protocolo mínimo de manejo, de responsabilidade dos níveis do sistema de saúde, de fluxo entre um nível e o outro, defina quais os exames complementares serão solicitados e quando serão solicitados e oriente a utilização de medicamentos. Faça isso. No dia em que eu mandei a carta, eu falei com 4 infectologistas e com um reumatologista que são referência nessa área. Em 2 horas eu conversei com 5. Ora, o governo poderia reunir um comitê de especialistas e, junto com esse comitê, elaborar esse protocolo. Ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina teria que ser disponibilizado para o sistema de saúde, para que os médicos treinados, para que os enfermeiros treinados, para que o sistema de saúde treinado pudesse definir em que situações tais medicamentos seriam utilizados. Porque se o médico quiser utilizar a ivermectina no primeiro dia de sintomas para reduzir a replicação viral, porque a defesa da ivermectina tem a ver com esse possível efeito que ela produz, ok, vai estar disponível no posto de saúde e o médico vai poder prescrever. Se o médico vai prescrever a azitromicina, vai seguir o protocolo que prevê a azitromicina a partir do 2º dia, ele vai prescrever e vai disponibilizar esse medicamento para a pessoa tomar em casa. Sem que tenha necessidade de corrida às farmácias, sem que tenha necessidade dessa situação desesperadora. Porque as pessoas confundem também, não sabem em que momento utilizar essa medicação. Aí começa a tomar sem sintomas. Bem lembrado, Márcia. Assim, tem pessoas defendendo a utilização da ivermectina como profilático, de 15 em 15 dias. Nesse caso, eu não vejo racionalidade clínica nessa forma de utilização. Para mim, ela não é positiva. Agora, eu vejo uma certa racionalidade clínica, volto a dizer, não há evidência científica, mas se o médico entende, olha, há estudos que estão avaliando a possibilidade da ivermectina ter efeito sobre a replicação viral, então eu vou utilizar esse medicamento nos sintomas iniciais. Se o CFM autorizou o médico a fazer essa reflexão para poder utilizar esse medicamento. Mas por decisão médica.
Porque o que é mais importante, Márcia? As pessoas, elas querem se sentir protegidas. Olha, eu tenho um Quer ter uma salvação, deputado, uma salvação. Mas, às vezes a gente se apega a isso, né? A pílula milagrosa, mas não é. Covid não é isso. Pode ter um efeito positivo, a ivermectina, a azitromicina? Pode ter. Os estudos vão demonstrar isso ao longo do tempo. Mas o que é o mais importante, Márcia? É o sistema de saúde acolher as pessoas e manejar os casos clínicos. Olha só o que eu vinha te dizendo. A unidade de atenção primária pode fazer isso. Com o médico de família, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, os agentes de saúde. Eles têm que ter, lógico, equipamento de proteção individual de qualidade, em quantidade suficiente para serem protegidos, para não se infectarem. Eles podem organizar com um mecanismo de comunicação, um carro de som passando num bairro, avisando, olha, procura a unidade de saúde no período da manhã. Saúde, né? O período da manhã vai ser só para atendimento de Covid, de sintomas respiratórios. As pessoas vão procurar a unidade, vão ser cadastradas pelo agente comunitário, vai pegar o telefone delas, vai colocar num grupo de WhatsApp, vai colocar numa lista de transmissão, vai colocar o profissional para monitorar remotamente, diariamente. Qualquer sintoma novo, vai presencialmente o agente na porta da casa da pessoa, conversa com ela à distância de 2 metros, avalia os sintomas, repassa para o médico define uma conduta, olha, fica em casa ou vem para o posto. Onde não tem posto de saúde, ou onde a incidência é alta, organiza essas tendas de atendimento primário imediato, para que as pessoas, nos primeiros sintomas, possam buscar atendimento, serem acolhidas pelo sistema de saúde e sejam monitoradas presencialmente e remotamente. Façam exames complementares, quando for necessário. O médico introduz medicamentos se entender necessidade, médico se entender necessário, prescreve a ivermectina, prescreve a azitromicina nos sintomas iniciais e vai monitorando a pessoa. Ou se entender que não tem necessidade de prescrever medicamento, não prescreve, mas orienta a pessoa sobre os cuidados que ela tem que seguir. Uma outra coisa que eu recomendei, Márcia, assim, ó, nós vivemos, a situação social da população do Estado, ela é, assim, em algumas realidades dramáticas. As pessoas, às vezes, moram em casas que tem 2, 3 cômodos, 5, 6, 10 pessoas, 7 pessoas na mesma casa. Então, assim, a equipe atendeu uma pessoa suspeita de Covid. Ela mora numa casa de 4 cômodos, com 8 pessoas. O que eu tenho que fazer com essa pessoa? Ela precisa de isolamento respiratório. Ela não vai conseguir fazer isolamento respiratório em casa. O que eu faço? Eu encaminho ela para um centro comunitário de isolamento. As escolas estaduais, municipais, são desativadas. Transforma algumas dessas escolas em centros comunitários de isolamento, com alojamento, cama, roupa de cama, refeição, banho, itens de higiene, com segurança, e você aloja pessoas com diagnóstico positivo ou com quadro suspeito nessas unidades, vai fazer o monitoramento delas, você tira elas do ambiente domiciliar, elas não vão transmitir para a família, não vão transmitir para os vizinhos, e a gente contém a cadeia de transmissão. Ela fica 14 dias em isolamento respiratório nesse alojamento, pode usar hotel, pode usar pousada, pode usar uma série de outras estruturas para poder isolar a população. Faça uma boa política de comunicação. O prefeito de Cuiabá e o governador estão numa briga que não acaba mais, né? Quando um diz que... Agora não estão mais apaziguados, mas assim, aí depois ontem também voltou essa polêmica aí do ginásio lá que estava aí com... assim, eles estão infelizmente, Márcia, numa disputa política eleitoral irresponsável. Essa que é a grande verdade. Não, olha, a primeira vez que o governador do estado foi se reunir com os prefeitos das principais cidades de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, isso foi acontecer 90 dias depois do começo da pandemia aqui no estado. Olha o tamanho da responsabilidade desses governantes. É um absurdo, é um absurdo. Eles estão fazendo essa disputa ainda. Quando o prefeito, lá no primeiro mês da pandemia, corretamente adotou a política de isolamento, o governador criticou. A hora que o prefeito relaxa, errado, aí o governador critica o prefeito, porque o prefeito está relaxando, tinha que isolar. Então, assim, essa falta de diálogo, de entendimento, de coordenação para enfrentar a pandemia... Medidas unificadas, né, deputado? Márcia, ontem eu tive um diálogo com o pessoal de Pontes e Lacerda.
Eu fiz um bate-papo com o pessoal lá de Pontes de Lacerda. Você sabe qual que é a taxa de incidência da Covid-19 em Pontes de Lacerda? Não, isso eu não sei. Hã? Não. Eu vou usar a taxa por milhão, que é o parâmetro para a gente comparar nacional. A taxa em Mato Grosso, ontem, era de 3.800 casos por milhão de habitantes. A taxa nacional era de 5.800 casos por milhão de habitantes, hoje. A taxa de incidência em Pontes de Lacerda é de 6.600 casos por milhão de habitantes. Lacerda tem uma pessoa infectada a cada 30 habitantes. Se a gente considerar que os números oficiais são a ponta de um iceberg que esconde uma realidade 10 vezes mais grave. Na verdade, é um caso para cada 15 habitantes lá em Pontes de Lacerda. Pontes de Lacerda tem uma taxa de incidência hoje quase 2 vezes superior à taxa do Estado. Ora, eles não teriam que estar recebendo um suporte emergencial do Estado? O sistema de saúde lá não teria que estar organizado para dar conta de enfrentar a pandemia? E eles estão tendo muita dificuldade lá, Marcia. Estou dando um exemplo. Vários municípios, não é? O exemplo de Lacerda é o exemplo de Confresa, é o exemplo de vários municípios do Estado que precisam de suporte. Deputado, quero fazer um comentário aqui. Pessoal que está acompanhando a gente na live, o Homero Machado, falando aí dessa questão de medicação, ele colocou aqui que ele foi salvo da Covid tomando ivermectina e azitromicina, e que o médico só tinha receitado para ele dipirona. Então, está aí a importância de ter esse protocolo de atendimento, né, para as pessoas, para os pacientes. Mas, Márcia, assim, deixa eu te falar. Felizmente, 85% dos casos não vão passar dos sintomas gerais, não vão evoluir para a forma grave. Infelizmente. Mas tendo um protocolo, você pode atender melhor esses pacientes, evitar que se agrave e precise de UTI. Não temos mais UTI. Não tem nenhuma, assim, não. O sistema está em colapso. O prefeito falou hoje que acabaram os UTIs em Cuiabá. E Varza Grande também. Eu faço essas ponderações, Márcia, porque assim, nós precisamos utilizar todo o arsenal que tiver à nossa disposição, mas nós temos que compreender o papel que esse arsenal vai desempenhar. O CFM já autorizou os médicos a utilizarem esses medicamentos. Eu não vejo problema. Foi tão recente isso, não demorou muito, deputado? Tanto o Estado, quanto municípios, quanto o CRM, não demorou demais? Não, o CFM não. O CFM tomou decisão rápido. O que não aconteceu rápido foi a ação dos poderes públicos, de se prepararem para isso. Porque esses medicamentos, por exemplo, já poderiam estar disponíveis há bastante tempo. Disponíveis. O médico decide se o paciente toma ou não. As equipes de saúde já poderiam ter sido treinadas há bastante tempo para poder utilizar um determinado arsenal de cuidados para monitorar, para avaliar e para tratar os pacientes de Covid-19. Isso poderia ter acontecido. Você não tem esse oxímetro de pulso que eu te falei? Sim. Toda a equipe de saúde já poderia ter um equipamento desse. Todo profissional da saúde, da atenção primária, já poderia ter um equipamentozinho desse, porque ele ajuda. Ele não resolve tudo, mas ele ajuda a você identificar sinais de agravamento da Covid-19. Deputado, eu preciso entrar num assunto com o senhor que é polêmico e é necessário. Aliás, não tem como ser polêmico nessa época de pandemia, né? Tudo aqui é polêmico. Mas é o seguinte, deputado, o prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, nós estamos em quarentena obrigatória por 15 dias, determinada pela Justiça, Cuiabá vai ser grande, apesar de que tem gente aqui que está falando que está tudo aberto no Distrito Industrial, onde mais, Jardim Imperial, tudo aberto. O negócio de quarentena, cumprimento da quarentena é complicado. Mas, enfim, o prefeito tem colocado que não adianta fechar Cuiabá se o interior não fechar também.
porque mesmo fechando Cuiabá, continua sem ter UTI suficiente se o interior não fecha, porque, segundo ele, a taxa de casos aqui em Cuiabá relacionada, no estado de Cuiabá relacionado ao estado é 27%, até os 27%. Então, ele defende isso, que teria que fechar tudo, então, se fechar Cuiabá. O seu entendimento é esse também? Porque eles colocam, olha, não vai ter UTI suficiente mesmo fechando Cuiabá e Varza Grande. Ó, Cuiabá está com uma taxa por milhão de habitantes de 5 mil casos por milhão de habitantes. Não é uma taxa baixa. Vou dar um número, Márcia. A Universidade Federal de Pelotas, entre o dia 3 e 7 de junho, fez um inquérito de soroprevalência no país todo, que é aquela pesquisa para detectar a presença de anticorpos nas pessoas pesquisadas. Por esse estudo, Cuiabá tinha, entre o dia 3 e 7 de junho, 8.400 casos. Esse número, trazido para a realidade de hoje, significa dizer que hoje, Márcia, hoje, Cuiabá tem uma pessoa infectada para cada 20 ou 30 habitantes. Hoje. Então, assim... Tá melhor que Lacerda. Hã? Tá melhor que Lacerda. Tá melhor que Lacerda. Então, assim, eu não sei por que o prefeito está reclamando da quarentena obrigatória. Ele teria que ter adotado essa quarentena antes da decisão judicial. Mas o governador do estado errou também. Porque, assim, o decreto que o governador editou no sábado de feriado, daquele feriado de Corpus Christi, antes do feriado, eu ficava insistindo, olha, aproveita o feriado para já começar o isolamento rigoroso, porque o sistema vai entrar em colapso esse final de semana. Aproveita o feriado, organiza o isolamento social rigoroso no estado todo. Agora, essas coisas têm que acontecer com diálogo. O governador tem que chamar os prefeitos, colocar todo mundo numa mesma mesa remota, é lógico, uma videoconferência, conversar e dizer, olha, eu estarei editando no final de semana um decreto recomendatório, estabelecendo uma matriz de risco, para que vocês, com base nessa matriz de risco, organizem o grau de isolamento que vocês vão fazer. O governador não fez isso, editou o decreto recomendatório, mas não conversou com o prefeito nenhum. A matriz de risco, já naquele momento, e eu fiz esse cálculo, ela já significava que todo o estado estava no risco muito alto, no risco máximo. Portanto, todo o estado, já naquela hora, teria que seguir a recomendação do decreto para o nível máximo. Todo o estado. Nesse sentido, o prefeito de Cuiabá tem razão. Todo o estado já deveria ter fechado, é isso? Todo o estado já deveria estar fazendo isolamento rigoroso máximo. As medidas máximas desse último decreto do governador. Todo o estado, Márcia. Há quase 14 dias, há 13 dias, na verdade, porque hoje é sexto, o decreto foi publicado no sábado, há 2 semanas atrás. Há 13 dias, já estava claro isso. O Ministério Público fez o quê? Pera lá, para que existe decreto? O governador faz um decreto e ninguém cumpre? Acionou na justiça o governador e os prefeitos. Por isso que houve a decisão judicial para Várzea Grande fechar, para Cuiabá fechar, para Rondonópolis fechar. Por isso que aí o governador acordou e anteontem à noite mudou o decreto, tornando obrigatórias as medidas. O prefeito de Cuiabá não tinha que estar esperneando essa semana contra a quarentena. Tinha que estar organizando a quarentena. Ora, decreta toque de recolher à noite, mas não decreta isolamento social rigoroso durante o dia? É muito mais eficiente o isolamento social rigoroso durante o dia do que o toque de recolher à noite. O toque de recolher à noite teria que ser uma decisão posterior à decisão do isolamento social rigoroso durante o dia. O problema é que essa descoordenação é que cria essa situação. A população hoje está sem saber. Estamos em quarentena? Não estamos? Porque não há uma orientação. E como o prefeito, houve uma antecipação do Ministério Público e da Justiça para o prefeito cumprir algo que ele deveria ter feito 13 dias atrás, ele agora está teimoso. Não quero cumprir, não quero cumprir. Cumpra no governo para cumprir no estado todo, porque realmente nós já tínhamos que estar em isolamento social rigoroso há 13 dias atrás.
Na minha opinião, já deveríamos ter um isolamento rigoroso há muito mais tempo, Márcia. Há muito mais tempo. Nós não tínhamos que ter saído do isolamento na terceira para a quarta semana de abril. Tinha que ter organizado bem, tinha que ter protegido a economia com apoio financeiro, tinha que ter protegido as famílias. Eu fico angustiado com isso, porque assim, a gente tem um exemplo aqui do nosso lado, que é o exemplo da Argentina, Márcia. A taxa de mortalidade na Argentina é 10 vezes inferior à taxa de mortalidade no Brasil. Ah, mas a Argentina tem menos habitantes que o Brasil. Não, eu já estou igualando. Quando eu construo uma taxa, eu já igualo as populações para eu poder comparar, para efeito de comparação. A taxa de mortalidade na Argentina é 10 vezes inferior à taxa no Brasil. Se o Brasil estivesse seguindo o que a Argentina está fazendo desde o dia 20 de março, nós não teríamos 50 mil mortes. Nós teríamos menos de 5 mil mortes no Brasil. Teríamos poupado 45, 50 mil vidas no Brasil, porque hoje tem, acho que 55 mil mortes no Brasil. Nós teríamos poupado entre 45 e 50 mil mortes no Brasil se tivéssemos seguido o exemplo da Argentina. O que a Argentina fez? Isolamento social rigoroso, apoio econômico, desde o mais simples às grandes empresas. As empresas começaram a demitir, o presidente da República chamou as empresas, não demitam, eu vou ajudar vocês a pagar salário, e se vocês demitirem, eu não dou crédito para vocês, e está aqui o crédito aberto para vocês poderem se manter enquanto a tempestade passa. Ampliou o Bolsa Família deles, ampliou o auxílio aos informais deles, não criou essa situação dramática, não deixou acontecer lá o que está acontecendo aqui no Brasil. Deputado, na sua análise, só para a gente deixar claro aqui, na sua análise, se não fechar o interior do Estado, se não ocorrer no interior do Estado uma quarentena, como foi determinada aqui em Cuiabá e Varza Grande, na região metropolitana, o sistema continua em colapso? Não tem salvação do sistema se não tiver? O sistema já está em colapso. Essa taxa de ocupação de leitos de UTI entre 85% e 90%, ela só não é 100%, porque a mortalidade nas UTIs, infelizmente, é alta. Há 3 semanas era de 57%, segundo uma resposta do secretário de Estado de Saúde em uma audiência na Comissão de Saúde da Assembleia. Então, assim, o sistema já está em colapso. Já está em colapso há vários dias. Quando eu encaminhei a carta aberta aos poderes, era já para dizer, olha, o sistema já entrou em colapso. Vocês não fizeram nada no feriado, façam agora, pelo amor de Deus. Eu estou encaminhando essas recomendações, são factíveis, todas elas. E assim, Márcia, se a gente começar o isolamento social rigoroso no estado todo hoje, sabe quando é que vai começar a reduzir a curva? A reduzir a velocidade? Daqui a 10, 14 dias. Porque é o tempo que leva da pessoa infectada. Se eu tenho um determinado padrão de circulação hoje de pessoas e uma taxa de contágio hoje, e eu começo a reduzir essa taxa de contágio a partir de amanhã com a redução da circulação, o efeito no sistema de saúde só virá no mínimo 10 a 14 dias depois. Porque quem foi contagiado hoje vai agravar daqui a 14 dias. Aqueles casos que irão agravar. Sim, então, por enquanto, essa medida não resolve. Então, por enquanto, essa medida de quarentena localizada, não resolve. Toda medida de quarentena, Márcia, resolve. Toda medida de quarentena resolve, onde quer que ela seja feita. Se for feita num bairro, ajuda, porque contém a velocidade de transmissão ali. Se for feita só em Cuiabá e Várzea Grande, os dois têm que fazer junto, porque não tem como não fazer junto. Agora que resolveram pensar em fazer junto, Márcia, depois de quase 4 meses, depois de 3 meses de pandemia. Então, assim, tem que fazer no estado todo. Teria que começar uma quarentena no estado todo, para daqui a 15 dias começar a reduzir o número de casos. Porque nos próximos 15 dias ainda vai aumentar, vai continuar aumentando. Então, tem que começar. O questionamento que eu fiz é mais com relação à ocupação de UTIs. Né? Porque só vai começar a cair daqui a 15 dias. Quando começar a reduzir o número de casos graves, Márcia. Assim, só vai começar a cair a ocupação de UTIs quando reduzirem os casos graves. Para reduzir caso grave, tem que ter esse impacto do isolamento
do isolamento social rigoroso, dessa quarentena obrigatória, que tem que manter os serviços essenciais, que tem que manter o direito de ir e vir das pessoas, que tem que manter o transporte coletivo 100%. Sim, deputado, eu vi que aí o senhor na Comissão de Saúde, o senhor, falando aí sobre essa questão da sobrevivência dos pacientes de UTI, o senhor colocou que o número de novos casos seria 2 vezes superior ao número de recuperados e defendeu que fosse realizado um inquérito de sobrevivência em Mato Grosso. O que exatamente significa isso, deputado? Como seria isso? Na verdade, Márcia, assim, é um inquérito de soroprevalência, que é uma pesquisa, você define uma amostra no estado todo. O município de São Paulo divulgou essa semana o resultado de um inquérito dessa natureza. Você define uma amostra da população representativa, cientificamente, e você vai à casa das pessoas, colhe o sangue delas para identificar anticorpo na circulação. Se tem anticorpo contra o Covid na circulação, ou IgM ou IgG, se tiver IgM, está com infecção ativa. Se tiver IgG, é infecção passada, já com imunidade. Então, detecta isso. E aí você extrapola isso para a população. São Paulo fez e essa semana divulgou. O inquérito de soroprevalência que São Paulo fez demonstrou que 1.200.000 pessoas em São Paulo já haviam sido infectadas pela Covid-19, pelo coronavírus. Isso é 10 vezes mais do que o número de casos oficialmente confirmados. Cuiabá, no inquérito da Universidade Federal de Pelotas, entre o dia 3 e 7 de junho, tinha 1,4% de soroprevalência. 8.400 pessoas infectadas, com 1.300 casos oficialmente notificados. O inquérito de soroprevalência me dá o número real, o mais próximo do real, e se eu faço um inquérito de soroprevalência seriado, uma vez a cada 15 dias, por exemplo, eu vou avaliando a taxa de infecção no conjunto da população para poder decidir quando eu vou sair da restrição de circulação, quando eu vou começar a voltar à normalidade. O inquérito de soroprevalência é para isso, é para orientar o Estado nessa direção. Isso está na carta que eu encaminhei ao governador. É barato para fazer, a UFMT, a Unemat podem fazer isso no Estado, isso ilumina as ações do Estado. Porque nós conseguimos saber, por exemplo, o município de São Paulo sabe hoje que 10% da população foi infectada. Ora, é um número sério, mas por outro lado, é um sinal de que a maioria dos casos são pouco sintomáticos. Tem uma subnotificação enorme, mas a maioria dos casos são pouco sintomáticos e a letalidade acaba não sendo, se você pega o universo como um todo, é uma letalidade mais baixa. E diz o seguinte, olha, 10% da população já atravessou a pandemia. Vai chegar um momento em que, eventualmente, 50%, 60% da população infectada, vai haver a imunidade de rebanho, a imunidade comunitária, e aí a curva cai e a Covid-19 deixa de ser um problema. Agora, isso tem que ser medido periodicamente por inquéritos de soroprevalência. Deputado, aí no seu entendimento aí como médico sanitarista, nessa determinação judicial da Cuiabá e Várzea Grande, foi colocada a necessidade aí foi colocada determinada, né, a implantação de barreiras sanitárias. Até pelo que eu apurei até agora há pouco, nem Cuiabá nem Várzea Grande tinha ainda definido quando queriam colocar essas barreiras, nem onde, porque são várias saídas, e tem esse problema de serem cidades ligadas, né, uma a outra, e o pessoal que mora aqui trabalha lá, ou mora lá e trabalha aqui, e aí tem essa celeuma também. Na sua opinião, é eficaz barreira sanitária para Cuiabá e Várzea Grande? Márcia, teria que ser muito bem organizado, porque você precisa identificar todos os acessos, porque assim, tem que ser um planejamento só. Não adianta Cuiabá fazer um planejamento e Várzea Grande outro, tem que ser o mesmo planejamento. Você teria que deslocar equipes para os acessos, ou seja, para a BR 163, 364 que vem de Rondonópolis,
para a BR-163, que vem de Sinop, para 174, para 070, né, que vem de Cáceres, para 251, que vem de Chapada, para MT-10, que vem da Guia, para te colocar só as principais vias de acesso à cidade. Colocar uma barreira ali para você fazer monitoramento de quem chega à cidade, né? Traz um efeito benéfico? Traz, é de difícil organização, mas traz um efeito benéfico. Agora, o que traz o melhor efeito é as pessoas ficarem em casa. Você reduzir as atividades econômicas, manter apenas aquelas que são essenciais. Não dá para deixar frigorífico continuar funcionando da forma que está, Márcia, e infectando seus trabalhadores todos. Sabe? Não dá para deixar as pessoas expostas no transporte coletivo da forma que elas estão hoje. O transporte coletivo tem que ser mantido 100%, viu? Isso é uma coisa positiva dessa decisão judicial. Tem que ser, porque aí fica, né, menos passageiro dentro do coletivo. Exatamente. Porque todas as outras decisões de isolamento eram acompanhadas de redução do transporte coletivo. Eu ficava assim, gente, onde é que está o raciocínio das pessoas? Porque, assim, você tem que manter 100%, reduz a necessidade das pessoas saírem de casa, porque as pessoas vão sair quando precisarem, vão precisar sair quando tiver que ir buscar médico com sintoma, vão precisar sair aqueles trabalhadores essenciais, e os trabalhadores essenciais têm que ser protegidos, inclusive no transporte coletivo. Aí você reduz, você expõe mais ainda os trabalhadores essenciais. Então, manter transporte coletivo 100% para diminuir a aglomeração no transporte coletivo e reduzir todas as atividades, assim, parar, infelizmente, Márcia, todas as atividades que não são essenciais. É dramático, isso é dramático, compromete a sobrevivência de empresas, há um risco de desemprego, infelizmente há. E infelizmente, porque não houve também ação dos governos para proteger economicamente, socialmente a nossa população. Não vamos fazer essa discussão aqui. Porque assim, Márcia, não tem mais vaga em UTI, nem no setor privado. Está faltando medicamentos essenciais nas UTIs. As UPAs já estão ficando lotadas. Daqui a pouco os leitos gerais estão lotados. Os trabalhadores da saúde estão se infectando, estão sendo afastados. Então é um cenário dramático. As pessoas precisam ter essa consciência. Deixa eu fazer uma coisa aqui, assim, para puxar a orelha das pessoas. Eu moro no Araés. E o único lugar onde eu vou, são 2 lugares onde eu vou, que tem aglomeração. A farmácia que tem aqui perto de casa e o supermercado, que é um mercado pequeno, que tem aqui perto de casa. Vou para o estritamente necessário e já volto. Eu vejo, às vezes, eu entro no supermercado e fico vendo, Márcia, casal de namorado fazendo compra, casais de idosos fazendo compra juntos, pai, mãe, filho, filha, casal com crianças dentro do supermercado. Gente, pelo amor de Deus, fique em casa. Uma pessoa só vai no supermercado, vai com a lista pronta, não vai passear no mercado de prateleira em prateleira, olhar, escolher. Vai com a lista pronta, rapidamente entra, tenta manter distanciamento de 2 metros, entra com máscara, vai, pega seus itens, vai para a fila, pega e volta para casa. Não é hora de ficar fazendo reunião de família. Não é hora de ficar fazendo reunião de família. Às vezes as pessoas acham, não, é o aniversário do meu filho, eu vou chamar minha mãe, vou chamar os tios, para cortar um bolinho rapidinho. É só isso que precisa. Não precisa de mais nada. Um espirro ali, o sopro na velhinha, transmite a Covid-19 para todo mundo. Não pode mais soprar velhinha, pelo amor de Deus. Ninguém pode comer o bolo. Os jovens que se encontram em porta de distribuidora de bebida para tomar cerveja, pelo amor de Deus, não é hora de fazer churrasquinho, não é hora de fazer reunião, é hora da gente ficar em casa. É impressionante. Mas não é só jovem, não. Onde eu passo, eu vejo aí a turma da terceira idade também lá batendo. Também, o pessoal idoso. Se eles pudessem. Por isso que tem que ter uma política de comunicação eficiente, Márcia, porque se eles pudessem ver o que está acontecendo dentro das UPAs, dentro dos hospitais, ninguém faria isso. Porque pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós, infelizmente. A gente tem que se cuidar.
Deputado, preciso entrar no assunto com o senhor sobre essa questão da volta às aulas. O cenário aí, nós já vimos que não temos nada favorável no cenário que nós estamos vivendo hoje, Mato Grosso. Capitais como São Paulo, Fortaleza, outras capitais já têm um plano aí de retomada das aulas, mesmo com um cenário também dramático, né? E o senhor participa dessa comissão especial da Assembleia, que faz esse trabalho, essa análise da possibilidade do retorno e como seria esse retorno. E o que é que vocês têm aí apontado? O que é que seria possível e quando seria possível? Márcia, na minha opinião, não dá para falar em volta às aulas antes do final do inverno. Porque nós vamos viver agora um período de tempestade perfeita. Curva da Covid-19 em crescimento. Inverno. O inverno começou há 5 dias, que é a estação mais seca do ano, que é a estação que favorece a disseminação de doenças respiratórias agudas. A influenza, por exemplo, são doenças sazonais. Agora começa a aumentar a incidência de influenza. Queimada. É o período de intensificação das queimadas. Anteontem, tinha uma queimada aqui num terreno próximo de onde eu moro. Fumaça para todo lado. Então, essa coincidência entre a estação, as queimadas, a sazonalidade de infecções respiratórias agudas e a curva da Covid-19 em crescimento é a tempestade perfeita. Então, assim, o que nós precisamos agora é pensar em proteger as crianças que não estão indo nas escolas, não estão tendo aula. Elas precisam ter acesso a alimento, precisam ser protegidas, precisam ser monitoradas remotamente, da melhor forma possível, né? Mas voltar às aulas antes de se fechar esse ciclo do inverno, não tem como, na minha opinião, isso acontecer. E essa é a leitura que está sendo amadurecida nessa comissão especial lá dentro da Assembleia, que está sendo presidida pelo meu colega Valdir Barranco, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia, que conta com participação de Ministério Público, AMM, SEDUC, entidades ligadas à educação. Então, nós temos que proteger as crianças agora e é muito precipitado falar em retorno. Por uma razão simples, Márcio, em média, eu vou pegar as escolas estaduais. Em média, as escolas estaduais têm 500 alunos. Esses 500 alunos, eles vão se encontrar todos os dias. São 500 círculos de convivência. Olha, eu hoje tenho um círculo de convivência de isolamento social. Eu tenho contato com 3, 4 pessoas. Todo um círculo fechado para evitar o contágio. Volta às aulas, 500 círculos vão se encontrar todo dia. Então, eu produzo um encontro entre 2.500 pessoas todos os dias. Isso multiplica, assim, exponencialmente o risco de disseminação da Covid. É que o inverno ele só vai terminar aí no final de setembro, né? É 21 de setembro, que coincide com o pico da curva do estudo do UFMT. Sim, aí a partir daí seria a discussão de quando voltar e como voltar. Daqui até lá, Márcia, essa discussão já pode ir acontecendo. Por exemplo, os inquéritos de soroprevalência já podem começar a ser realizados a cada 15 dias e eles vão servir como luz para nós. Essas projeções que eu tenho feito, elas estão servindo como orientação para o olhar da comissão. Haverá um momento em que, por exemplo, você chegou a tocar nisso quando você perguntou sobre o inquérito de soroprevalência. Vai haver um momento em que, por exemplo, o número de casos novos de Covid-19 será inferior ao número de pessoas recuperadas. Quando isso começar a acontecer, é um sinal de que a curva vai começar a cair. Então, nessa hora, eu não preciso esperar a curva acabar. Quando ela começar a cair, eu já começo a planejar, a programar o retorno às aulas. Porque as escolas, uma coisa que já precisa ser feita, as escolas vão ter que ser adaptadas para um novo normal, né? De ventilação, de distanciamento, de itens de higiene. Tudo isso já tem que começar a ser preparado.
sabonete, álcool gel, tudo isso já tem que começar a ser preparado para que as escolas, quando forem voltar, voltem com segurança, para a gente não ter um repique, para a gente não ter uma segunda onda de Covid-19 depois. Deputado, assim, se a curva não cai antes de setembro, conforme a análise da UFMT, não tem como voltar à aula esse ano ainda. O que algumas pessoas, alguns estudiosos estão defendendo? Até porque tem esse planejamento do ano escolar também, né? O que alguns estudiosos estão defendendo? Você reunir 2 anos letivos, o ano de 2020 e o ano de 2021. Reunir os 2 anos letivos, vamos supor que volte em outubro. Então, a partir de outubro até dezembro do ano que vem, ou até um pedaço de 2022, você reúne 3 anos letivos em 2 anos e organiza isso para recuperar o tempo. Agora, a nossa preocupação maior, Márcia, não tem que ser com o tempo, sabe? Perdeu o ano letivo. Ora, o que eu tenho que colocar na balança nesse momento agora? O que eu tenho que colocar na balança nesse momento agora é que a vida das pessoas tem que ser preservada. O ano letivo a gente recupera depois, reorganiza o processo o processo educacional depois da pandemia para poder assegurar as condições de educação. Para mim, o maior problema, Márcia, nessa história de escola fechada, é o papel que a escola tem na sociabilidade das crianças e das famílias, é o papel que a escola tem na segurança alimentar. Essa questão das famílias mesmo, eu estou perguntando, entrando nesse tema com o senhor, porque há poucos dias nós tivemos aí na porta da Prefeitura de Cuiabá a manifestação de pais pedindo retorno às aulas, né? Então, assim, a gente sabe que é uma situação preocupante, mas a gente tem que também colocar aqui por que não pode voltar agora e quando seria o momento ideal de voltar, né? Até para ter essa explicação. Até para essas famílias terem esse entendimento também, né? Por isso que é importante uma boa política de comunicação do governo com a sociedade. E o governo dialoga muito pouco com a sociedade, Márcia, infelizmente. Sabe, a gente tinha que ter um grande comitê, não um comitê só de secretários, do pessoal que está subordinado ao governador, para definir as coisas. Um grande comitê que colocasse todo mundo na mesma mesa, que colocasse os prefeitos, que colocasse o Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia Legislativa, que colocasse a sociedade civil, as entidades dos trabalhadores, as entidades dos empresários, sabe? Os setores econômicos, comércio, serviços, turismo, eventos, indústria, todo mundo numa mesma mesa, sentado regularmente, a OAB, as entidades especialistas, as universidades, se reunir toda semana para poder pensar a realidade, avaliar o cenário, projetar cenários futuros, pactuar a ação. Nada dessa bateção de cabeça que existe hoje, prefeitura, governo, fecha, não fecha, fecha Cuiabá, não fecha interior, não fecha Cuiabá, fecha tudo, não fecha nada. Toda essa confusão, ela não existiria se houvesse esse ambiente de diálogo. Se um grande comitê estadual... eleitoral, né, deputado? Pois é, Márcia, mas assim, não pode ser, a cabeça não pode funcionar com um raciocínio eleitoral nessa hora, é uma irresponsabilidade. Esse comitê estadual, por exemplo, ele poderia se reproduzir nas regiões. Cada região do estado organizar um comitê com essa mesma natureza, com representantes de todos, para a gente pensar junto o que fazer. Precisa de união para enfrentar essa situação. Lá na Argentina, Márcia, governo e oposição estão na mesma mesa, agindo juntos. A província de Buenos Aires e o município de Buenos Aires têm um peso importante na Argentina e são governados pela oposição. E está presidente da República de esquerda, com governador de direita, com prefeito de outra posição política, sentados na mesma mesa, planejando as ações em conjunto. O ex-presidente da República, o Macri, junto com o Alberto Fernandes, falando para a população, nós precisamos nos cuidar, ou seja, coordenação, para dar segurança às pessoas,
para as pessoas não ficarem confusas como elas estão hoje, sem saber se a Covid-19 é realmente uma situação grave, ou se é só uma gripezinha, ou se não é, se precisa preocupar, se não precisa se preocupar. Então... Quero repassar para o senhor uma pergunta aqui da Simone Câmara, nós já estamos concluindo, mas é uma pergunta importante que está nesse assunto, que ela pergunta, mas e os consórcios municipais de saúde não servem para essa discussão? Serviriam. Os consórcios municipais de saúde teriam que ter sido mobilizados para fazer esse enfrentamento, Márcia. Inclusive para se identificar, somando os esforços dos municípios, do governo do estado, porque assim, ó, tem recurso financeiro disponível. Cada região do estado poderia ter estruturado leitos de UTI, poderia ter estruturado leitos gerais, poderia ter treinado as equipes de saúde, poderia ter ampliado essas equipes de saúde, poderia ter fornecido, cada região poderia ter um tomógrafo hoje para fazer tomografia, cada região poderia ter uma máquina para fazer teste RT-PCR, que é o exame que dá diagnóstico, que é uma coisa da qual nós não falamos aqui. Tem no mercado internacional já hoje, Márcia, as condições de Mato Grosso adquirir máquina, insumo, reagente, para fazer aquele teste confirmatório, que é o teste que colhe o material lá de dentro do nariz e da garganta, que hoje está demorando 5, 7 dias para ficar pronto. 10 dias. A pessoa morre e aí sai o resultado. Isso tanto no setor privado quanto no setor público. Então, assim, você poderia fazer esse teste em escala. Sabe com quanto tempo de demora entre a coleta e o resultado? 1 hora. 1 hora. Aqui a prefeitura está colocando esse teste e está assim, colocando que até 2 dias sai o resultado. Que é o que está sendo feito na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, aqueles drive-thru, é para coleta de RT-PCR. Colhe, 1 hora sai o resultado, já liga para a pessoa, se deu positivo, já isola ela e já investiga todos os contatos que ela fez. E testa todo mundo, para poder isolar quem está doente e reduzir a disseminação. Nós só estamos fazendo teste de caso grave. E o resultado só sai. E estão limitados, deputado, até na rede particular, tá? Tem um hospital aí da rede particular que já disse para a gente aqui, eu fiquei sabendo, né? Não tem como provar, mas a pessoa do laboratório falou, olha, a gente só pode enviar 10 testes por dia. E como, gente, é um pronto atendimento, como se envia 10 testes por dia? Tem muito teste. Então, fica tudo ali atrasado, a pessoa morre e não sai o resultado. É isso, Márcia. Então, assim, os consórcios intermunicipais poderiam funcionar e contribuir bastante. Mas pergunta se alguém chamou os consórcios para... Alguém que tem poder de decisão, de executar, para organizar, não chamou, entendeu? Não fez isso. O exemplo mais emblemático é aqui da região metropolitana de Cuiabá, Márcia, que concentra 1/3 da população do estado, 1/3 da população do estado, tem 2 cidades que são uma mesma cidade, e só se sentaram para reunir governador e prefeitos há alguns dias atrás, 90 dias depois da confirmação do primeiro caso em Mato Grosso. Realmente, a nossa situação não está fácil. Vamos agora rezar para que esses governantes se entendam, a gente consiga aí reduzir essa taxa com isolamento, tem um entendimento melhor aí da população, a participação melhor aí da população também. E eu quero agradecer a sua participação, deputado, deixar o nosso espaço aberto para as suas considerações finais. Obrigado, Márcia. Você lembra que no início da pandemia a gente dizia, olha, fique em casa, não vai se desesperar, qualquer sintoma já buscar atendimento médico. Porque naquela época, a pandemia não estava disseminada ainda e havia o risco de, ao produzir aglomeração, uma pessoa que tivesse com resfriado comum se infectasse. A regra agora é, qualquer sintoma respiratório, busque orientação médica, se possível, inicialmente de forma remota, para você ser orientado, para a partir dessa orientação, iniciar os cuidados necessários, para que você possa ser avaliado o risco de agravamento. Se o médico entender a necessidade do atendimento presencial, vá a um pronto atendimento, vá se consultar, para você ser examinado, para fazer a saturação de oxigênio, para ter exames pedidos, para prescrição de medicamentos,
né? Para o médico prescrever, não, eu acho importante prescrever ivermectina, tomar ivermectina, tomar azitromicina a partir dessa avaliação profissional. Eu estou fazendo atendimento remoto, tá? Vou deixar aqui o meu WhatsApp de novo, eu já fiz da outra vez, 65 99983 2374. Além do trabalho de deputado, de estar cobrando as autoridades, de estar sugerindo, de estar avaliando o cenário, eu também estou fazendo atendimento médico remoto para orientar as Esse pessoas. telefone vai bombar aí, hein? Eu estou desde o dia 23 de março fazendo isso, Márcia. Tem dia que eu vou dormir 3:30 da manhã, porque eu fico. Quando terminam as atividades, por exemplo, a gente ficou aqui 1 hora conversando, né? Eu vou pegar o meu celular e aí vou recuperar as mensagens que eu recebi nesse tempo. Enquanto a gente está conversando aqui, eu já recebi umas 5 ligações aqui, tá no silencioso o celular. Então eu vou retornar para poder orientar as pessoas. Você vai consultando remotamente as pessoas e orientando elas sobre os cuidados que elas precisam seguir. Às vezes eu fico até 3:30 da manhã, porque tem sessão, tem reunião de comissão, tem entrevista, tem várias outras atividades, e aí eu paro de 11:30, como eu estou com a menina novinha em casa, né, de um mês, Isso que eu ia falar, e quando você para, o neném acorda. então assim, o meu turno começa às 9 horas da noite, né? Minha esposa vai descansar e aí eu assumo o meu turno. Eu fico com ela até 3 horas da manhã. Então é nesse intervalo que eu vou atualizar a resposta às mensagens que eu recebo ao longo do dia. Fica a Maria Rosa dormindo, às vezes acordando, eu tendo que pegar no colo e eu respondendo mensagem para poder manter o contato com as pessoas. E, ao mesmo tempo, lidando com as pautas pesadas da Assembleia, reforma da Previdência, situação dos interinos, a E situação... nem entramos nisso, porque senão dá 5 horas aqui de entrevista. Nem entramos nisso, essa parte a gente pula. Pula, deixa para a próxima, né, Márcia? Deixa para a próxima, é muita coisa, deputado. Mas, enfim, são os desafios da pandemia, né, deputado? Então, vai. E eu te agradeço. Obrigada, deputado. Obrigada aí ao pessoal que acompanhou a gente aqui nessa live, na entrevista do deputado Lúcio Cabral. Essa entrevista vai ficar aí salva aqui no Facebook, a gente vai passar ela para o YouTube também e disponibilizar aí no site Repórter MT e Conexão Poder. Obrigada, deputado. Até mais. Até a próxima. Até mais, Márcia. Tudo de bom. Fica com Deus e se cuida, tá? Com certeza, amém.